Olá, amigos e irmãos, bom dia. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, 5 de agosto de 2025, 6 horas da manhã, estamos aqui começando mais uma transmissão. Hoje nós iremos ler o livro de Números, capítulo 16 e 17, livro do Antigo Testamento. Depois pularemos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13 ao 52. Lembrando aos irmãos que a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida, tudo bem? A leitura bíblica aqui é feita sem comentário dos textos lidos, para a honra e glória do Senhor. E hoje já estamos entrando no 74º dia consecutivo de oração. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tudo bem? Em breve eu estarei posicionando a webcam, faremos uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para que possamos entender as Escrituras e também, principalmente, colocá-las em prática na nossa vida e na vida do próximo, certo? Agradeço a todos que estão orando por este projeto. Pegue a sua Bíblia, leia, medite e vamos aqui neste dia, mais uma vez, se deliciar na palavra do Senhor. Aguardem e já já começamos. Oremos, Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer e exaltar o teu santo e poderoso nome, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela oportunidade que tu nos dá aqui de ler a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Já são 64 dias consecutivos de leitura para a honra e glória do teu nome e queremos perseverar até o fim para, se possível for, terminar esta leitura bíblica no prazo de um ano. Muito obrigado, Senhor, até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, aos irmãos que estão participando, orando por este projeto de leitura bíblica e que possamos, Pai, aprender, meditar e praticar o que nós lemos aqui na nossa vida. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Repreende toda interrupção humana ou espiritual nesses poucos minutos que estaremos lendo a tua palavra, que dê tudo certo para a honra e glória do teu nome, que teu povo, meu Senhor, tenha o maior prazer em te buscar, tanto na oração como na leitura da tua poderosa palavra. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 16, tem como subtítulo a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1 fala: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baixe-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele? Que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também
totalmente te assenhoreaste de nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem vos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: Para que, porventura, também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação,
e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou-a Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Glória a Deus. Vamos agora para Números, capítulo 17. Tem como subtítulo: A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Glória a Deus. Leitura Antigo Testamento de hoje. Concluída, uma leitura bem pequena, 2 capítulos, 16 e 17, certo? Vamos agora aqui para o livro do Novo Testamento, livro de Atos. Ontem nós começamos a ler Atos capítulo 13 e lemos somente até o versículo 12. Então hoje nós terminaremos o livro de Atos capítulo 13. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 52. Atos 13, versículo 13, tem como subtítulo o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, à oposição dos judeus. Versículo 13 diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos,
lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Diz-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus, leitura de Atos 13, concluída.
Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade aqui, desses minutos que o Senhor concedeu para podermos ler a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Que hoje seja um dia de livramento para nossas vidas, aonde nós andarmos, nossos familiares, guarda, meu Senhor, cura de toda enfermidade e vem repreender, Senhor, todo plano satânico que esteja armado contra as nossas vidas, contra os nossos familiares. Meu Deus, eu te agradeço por mais um dia de leitura da tua palavra. Que amanhã, se o Senhor permitir e saúde tivermos, possamos aqui, Pai, terminarmos mais um dia de cada vez, Pai. Esse é nosso objetivo, para que em um ano terminemos esta leitura bíblica. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um que está também engajado, contribuindo com orações neste projeto. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão e cada irmã que está firme e forte, buscando ler a tua palavra e que principalmente possamos colocar em prática tudo que for lido e absorvido aqui através do auxílio do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Leitura concluída com sucesso. Vamos aqui para o nosso plano de leitura, como é de costume, nós marcarmos, né, o que foi lido hoje. 64º dia de leitura da palavra, números 16 e 17, foi o livro e os capítulos lidos no Antigo Testamento. Depois pulamos para Atos 13, terminando o capítulo 13, versículo 13 ao 52. Hoje, terça-feira, 5 de agosto de 2025. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Tenham todos um bom dia e, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Até mais.